A paz do Senhor, muito bem-vindo ao nosso módulo sobre discipulado. Essa é a nossa primeira aula e eu queria conversar com você sobre o tema por que falarmos de discipulado. Por que discipular? Muitas pessoas talvez tenham vivido toda a sua vida cristã, servido na igreja, ouvido muitas pregações, sem nunca ter ouvido falar sobre o tema do discipulado. E aí fica a pergunta, será que a gente precisa falar disso? Porém, recentemente, as denominações, muitas igrejas têm enfatizado bastante esse tema. E é comum que algumas pessoas pensem no discipulado como apenas mais um método de crescimento de igreja ou apenas mais um modelo de igreja dentre tantos modelos que a gente tem por aí. Então, é muito importante a gente fazer essa pergunta, né? Por que a gente tem que falar de discipulado? Esse realmente é um tema importante, algo que a gente deve se preocupar? Então, eu espero que essa aula possa trazer alguma luz sobre isso. Quando alguém me pede para resumir o tema da Bíblia, né? ou o que é ser um cristão, o que é a vida cristã, eu costumo responder dizendo que há duas coisas principais que todo cristão precisa saber, jamais pode esquecer, né? A primeira é o grande mandamento. A gente precisa sempre se lembrar do modo como o próprio Jesus resumiu toda a lei e os profetas, né? Ele mesmo disse que esses dois mandamentos, que na verdade acaba se tornando um só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele resume toda a lei e os profetas, toda a escritura. E a gente vai ver esse mesmo ensino sendo reproduzido em outros textos da Bíblia, por exemplo, quando João diz que ninguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, se não amar o seu próximo, a quem vê. Então essas coisas estão relacionadas. O relacionamento com Deus está está conectado com o meu relacionamento com os meus irmãos, com a família da fé. Então, esse é o grande mandamento que todo cristão precisa saber e viver a partir dele. E, além do grande mandamento, a grande comissão. A grande comissão é a principal obra que foi dada à Igreja do Senhor Jesus para que ela se ocupasse. É o principal tema, é a principal preocupação que a Igreja deve ter nesse período em que ela ainda está aqui na Terra, como representante, como agência do Reino dos Céus. E a grande comissão, ela está em todos os evangelhos de alguma forma, às vezes de uma forma um pouco mais resumida, mas especialmente a gente sempre gosta de usar o texto de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Eu estou lendo na nova versão transformadora, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse texto a gente chama da grande comissão, ou seja, é a grande ordem de Jesus, o grande mandamento que Jesus deixou. E por que esse mandamento parece ser mais importante, essa ordem de Jesus, ela parece ser a mais importante destinada aos discípulos do Senhor Jesus? Bom, por algumas razões. Primeiro, que uma analogia que eu sempre faço é que as últimas palavras de alguém sempre são palavras importantes, é algo que aquela pessoa quer que você não esqueça. Não sei se você já vivenciou, às vezes a perda de algum familiar, de alguém próximo, que naquele processo de morte, já nos cuidados paliativos, nos últimos momentos de vida, normalmente o hospital chama a família, para que a família possa ter aquele tempo de despedida. E nesse momento, a pessoa que está ali no leito de morte, já sabendo que está chegando a sua hora, ela não vai receber a sua família para falar sobre coisas aleatórias. Sempre o que é dito ali é algo muito importante, algo que ela não quer que aquela pessoa amada esqueça depois que ela partir.
Então, as últimas palavras de alguém é sempre algo muito importante. E aqui nós temos as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Depois de um ministério terreno, né, de 3 anos, servindo, caminhando com aqueles homens, ele, então, nas suas últimas palavras, dá uma grande ordem. E não somente isso, a gente precisa observar que Jesus começa a falar sobre isso, dizendo que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Então, o que ele está para dizer é algo muito importante. Ele está dizendo, olha, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, e por isso a minha ordem para vocês é essa: vão e façam discípulos. E é muito comum, eu mesmo, várias vezes que ouvi esse texto sendo pregado, principalmente, né, nos cultos de missões, sempre há uma ênfase muito grande com o ir, que a principal ordem aqui nesse texto se refere a ir. Então, por muito tempo eu mesmo entendi, e sei que muitos cristãos também entenderam assim, que a missão diz respeito principalmente em você ir a algum lugar. Por isso que missionários, as pessoas que realmente estão fazendo a obra de Deus, ali estão com a mão na massa, são aquelas pessoas que deixam o seu país ou deixam a sua cidade e vão para um outro lugar para falar de Jesus de uma outra cultura. Isso não está de todo errado. De fato, essa ordem está presente mesmo nesse texto. Mas a principal coisa, a principal ordem que a gente precisa observar nesse texto não é tanto você se deslocar do seu lugar, mas você fazer discípulos. Porque mesmo que você se desloque, vá para outro país e você até fale de Jesus para as pessoas, mas essas pessoas não se tornarem discípulos de Jesus, a gente não está conseguindo cumprir essa ordem que Jesus nos deu. Então, ele está dizendo para a gente fazer discípulos. Então, isso baseado na sua autoridade, ou seja, ele está nos enviando com autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Então, por ser as últimas palavras de Jesus, né, e por estar investido de autoridade, essa ordem é algo que a gente deve prestar muita atenção. E se a gente for pensar no que Deus está fazendo no mundo agora, Deus não está parado esperando as coisas acontecerem, Deus está sempre em movimento, Deus está agindo no mundo. Se a gente olha para a história bíblica como um todo, se a gente observa aquilo que Deus vem fazendo ao longo dos anos por meio do seu povo, a gente vai perceber justamente isso, que de Gênesis a Apocalipse, Deus quer formar um povo para si e habitar com este povo. Ele começa a fazer isso com Adão, existe o pecado destrói as relações, destrói a comunhão do homem com Deus e do homem com seus pares, né? Com a sua esposa, com seus filhos. A maldade entra no mundo, muito sofrimento, e Deus escolhe, né, a Abraão, e de Abraão ele faz uma nação, e essa nação ele chama para ser seu povo e para ser bênção para as outras nações. Em Cristo isso é concretizado, Cristo abençoa todas as famílias da terra e nós como igreja, como representantes de Jesus, somos chamados a continuar sendo esse povo que por meio da sua aliança e do seu relacionamento com Deus está abençoando outras famílias, chamando outras pessoas para serem parte do povo de Deus também. Então, Jesus já veio e ele virá outra vez. E nesse meio tempo, o que Deus está fazendo é continuando a formar esse povo, todos eles redimidos pelo sangue de Jesus. Então, a obra na qual Deus está empenhado nesse momento é reconciliar o mundo com ele por meio da obra de Cristo. Então, tudo que a igreja faz precisa estar voltada para isso. E aí alguém pode me dizer, mas Eliezer, é exatamente isso que a igreja está fazendo. Olha, o número de cristãos tem crescido bastante, o número de cristãos tem aumentado, né, no mundo todo. O cristianismo é a maior religião do mundo. É verdade, essas informações são verdadeiras. Mas a gente precisa pensar de que qualidade, né, tem sido esses cristãos que têm se multiplicado ao redor do mundo, ou para pensar um pouco mais próximo de nós, aqui no Brasil.
Mas se a gente olha as últimas pesquisas, de fato a gente constata que está havendo esse crescimento. A pesquisa mais recente que eu tenho aqui é de 2016, onde naquela época, né, a gente está falando aí de já alguns anos atrás, já havia cerca de 55 mil pessoas que se identificavam como cristãos, né, no Brasil, evangélicos inclusive, protestantes. Então, poxa vida, é bastante gente, 55 mil pessoas sendo cristãos no Brasil. Aí a gente deve pensar o seguinte: será que num país, né, que tem 29% das pessoas sendo cristãs, não deveria estar havendo uma transformação no nosso país? O nosso país não teria que ter menos desigualdade, menos corrupção? Será que 55 mil cristãos, discípulos do Senhor Jesus, que reproduzem a vida de Jesus na Terra, não deveriam estar fazendo uma diferença brutal na nossa nação? Se a gente pensar que apenas 12 discípulos, né, como o próprio texto bíblico diz, transtornaram o mundo, quanto mais 55 mil pessoas só em um país. Então, e não é essa a realidade que a gente tem visto. Quando a gente olha ao redor, a gente não percebe essa transformação toda. A gente vê um crescimento da igreja, mas esse crescimento não tem representado necessariamente transformação de vida. É só você pensar no seu entorno. Quantos cristãos você conhece que, apesar de serem cristãos, eles vivem a vida exatamente igual eles viviam desde antes de serem cristãos? Pouca coisa mudou, às vezes um hábito ou outro, mas a pessoa tem os mesmos comportamentos, às vezes os mesmos pecados, os mesmos vícios, nada muda, não há crescimento, não há amadurecimento. Aquelas pessoas que, embora até sejam frequentes na igreja, não têm nenhum tipo de relacionamento e nem compromisso com nada, não se aproximam de ninguém, evitam, né, se comprometer com a igreja. Será que isso reflete realmente o que é um discípulo do Senhor Jesus? Então fica claro que, apesar da gente ter várias pessoas se identificando como cristãos, nem todas elas realmente são discípulos do Senhor Jesus. Bom, mas será que a gente precisa fazer essa diferença? Será que essa diferença de nome ela é significativa? Separar cristão de discípulo? Bom, olhando para os textos da Bíblia, a gente vai perceber que o termo cristão ou crente, como é o mais comum que a gente usa, ele é usado pouquíssimas vezes no texto bíblico. A gente quase não tem referências sobre crente. Eu tenho aqui algumas informações em que a gente percebe a palavra crente, ela é usada apenas 12 vezes no Novo Testamento. E dessas 12 vezes, apenas 9 são claramente referências a pessoas convertidas de fato. Já a palavra cristão, ela ocorre, né, no Novo Testamento 3 vezes apenas. Agora, a palavra discípulo, ela ocorre 250 vezes no Novo Testamento. Então, são várias ocasiões. O mais comum era que aqueles que seguiam a Jesus, que professavam a sua fé em Jesus, fossem identificados como discípulos de Jesus. Eles não se chamavam crentes e nem cristãos. Bom, mas o que eu estou querendo dizer aqui não é que a gente deve deixar de se identificar como cristão ou crente para passar a se identificar como discípulo de Jesus. Não é essa a questão. Mas é porque a palavra discípulo, ela diz respeito a alguém que segue, alguém que quer imitar o seu mestre em tudo. Essa é a essência do discípulo. O discípulo sempre quer ser como o seu mestre. E ele caminha, né, comendo ali a poeira da sandália do seu mestre para aprender, observar em tudo como ele faz, como ele ensina, como ele age e assim se parecer, se tornar como o seu mestre. E o fato é que muitos cristãos, embora se identifiquem como cristãos, eles não estão seguindo a Jesus. E a gente pode falar isso com muita certeza por conta desses dados que eu mencionei agora.
55 mil pessoas que estivessem em tudo, com todo o seu esforço, o seu empenho, guardando essas duas principais coisas, né? E imitando a Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, amando seu próximo como a ti mesmo, e trabalhando e empenhando a sua energia para fazer outros discípulos, ensinando eles a obedecer, batizando, haveria uma transformação absurda no nosso país e no mundo. Mas isso não acontece. É só a gente olhar ao redor e a gente vai perceber isso. Então, há uma diferença clara entre aqueles que se identificam como cristãos, aqueles que apenas dizem, né, que são cristãos, e aqueles que são cristãos de fato. Então, o errado não é a gente dizer que é crente. O errado é a gente só ser crente, né? Porque crente é alguém que crê, alguém que tem uma fé. E quando a gente vê, por exemplo, o texto de Tiago, capítulo 2, é muito interessante, porque Tiago está justamente combatendo uma fé que havia se multiplicado ali entre as pessoas, que não era uma fé verdadeira, é uma fé apenas nominal, de alguém que fala o que é, mas que não vive de acordo com a sua fé. E Tiago, lá no capítulo 2, verso 19, ele faz essa advertência às pessoas: olha, você crê que Deus é um só, você faz muito bem, mas até os demônios creem e eles tremem. Ou seja, eles não só admitem que Deus de fato é um só, eles reconhecem Deus, mas eles tremem diante dessa verdade. Então, talvez alguns demônios agem de uma forma até mais prudente, né, do que que alguns cristãos, que nem mesmo temem ao Senhor. Não temem a sua palavra, vivem sem se importar qual que é a vontade de Deus. E isso eu posso dizer sem medo de errar, porque essa é a realidade. A gente vê isso. A igreja tem falhado muito no seu testemunho diante da sociedade. A gente olha, acredito que essa é a sua experiência também, olhando, por exemplo, o comportamento dos cristãos nas mídias sociais, a mesma polarização, a mesma briga, o mesmo espírito faccioso que há no mundo, tem havido entre os cristãos também. Um tema ali polêmico vira uma arena de gladiadores e as pessoas começam a se ofender e brigar umas com as outras, o que não se parece com a atitude que Jesus teria. Então a pergunta que fica é: será que todas essas pessoas que são cristãos, que são crentes, de fato elas estão seguindo a Jesus? Elas são verdadeiros discípulos de Jesus? Então, não é incomum, por exemplo, a gente se deparar com pessoas que, mesmo sendo cristãs, tomam atitudes assim que nada tem a ver com a vida cristã. Não tem uma vida regular de oração, não tem nenhum interesse por aprender as Escrituras, praticam ali atividades ilícitas, às vezes fraudam o imposto de renda, às vezes para ganhar alguma vantagem, mente sobre alguma informação, coloca um endereço falso, enfim, se envolve em pequenos atos de corrupção para obter benefícios para si mesmo, frauda a licença para dirigir, né? Compra a carta para poder dirigir. Então, esse tipo de atitude, alguém pode falar assim: ah, não, mas isso todo mundo faz. Bom, todo mundo que não segue a Jesus, porque os que seguem a Jesus vivem de forma irrepreensível, ou buscam viver de forma irrepreensível. Não é que quem segue a Jesus nunca peca, mas ele faz todo o esforço para viver uma vida para que em nada o diabo tenha do que nos acusar. Então, há uma diferença clara entre as pessoas que apenas confessam ser cristãos e aqueles que de fato estão comprometidos em seguir a Jesus. E Jesus nunca facilitou essa jornada. Aliás, a gente tem textos na Bíblia em que o próprio Jesus, quando começa a endurecer o discurso, as pessoas o abandonam. Falam: ah, não, quem pode ouvir esse discurso, quem pode resistir a essas palavras? E as pessoas começam a deixar. E Jesus se vira para os seus discípulos e fala: vocês querem ir embora também? Pode ir, né? E Jesus disse, Pedro diz para ele, né? Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus sempre deixou muito claro que segui-lo exigiria muita renúncia, exigiria uma vida diferente, exigiria abrir mão de muita coisa. E a gente precisa sempre se perguntar: será que todos os cristãos no Brasil, será que todos os cristãos na igreja brasileira ou na minha igreja local, será que todos eles entenderam
que é necessário abrir mão de tudo, aliás, para poder seguir a Jesus? Será que as pessoas estão dispostas a abrir, a renunciar? Será que eu estou vivendo uma vida de renúncia para seguir a Jesus, renunciando os meus desejos, os meus próprios planos, para viver uma vida que honre a Deus? Então, Mateus capítulo 7, verso 21, tem um texto que me faz estremecer. Quando Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não basta dizer Senhor, não basta reconhecê-lo, né, pelas palavras como Senhor, mas precisa fazer aquilo que Ele ordena, fazer a vontade do Pai. Nesse mesmo texto, Jesus vai dizer que alguns vão chegar para Ele e dizer, Senhor, mas no Teu nome eu fiz milagres, no Teu nome eu expulsei demônios. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque era uma fé não verdadeira, era uma fé superficial, baseada em outras coisas que não a devoção e o seguir a Jesus. Então, em vários locais da Escritura a gente vai ter essa ênfase à obediência à palavra e ao cumprimento da palavra. O Tiago também fala, né, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque se vocês forem só ouvintes, vocês estão enganando a si mesmo. Então, a gente vê que na Escritura, quando a Escritura fala do crer, não é crer só de admitir que uma coisa existe, mas é você comprometer toda a sua vida baseada naquela verdade. E é isso que um discípulo de Jesus faz. Ele passa a viver apenas baseado na verdade sobre Jesus e para segui-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua capacidade, todos os seus recursos. E se a gente olha para o relato de Atos, é exatamente isso que a gente vê lá. Em Atos, como é que a gente percebe que a igreja entendeu que esse era o principal coisa que eles deveriam fazer? Pelo próprio relato de Lucas. De tempos em tempos, Lucas está mostrando como que a igreja estava crescendo. A gente tem o primeiro texto, por exemplo, quando Lucas vai descrever como que a igreja estava vivendo naqueles dias, ele vai citar esse famoso texto de Atos 2:42, dizendo que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiram o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, essa comunidade de cristãos, de discípulos do Senhor Jesus, tudo o que eles faziam estava concentrado em estar reunidos, partir o pão juntos, perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, servindo uns aos outros, reproduzindo a vida de Jesus em absolutamente tudo. E é nesse contexto que a igreja crescia, era nesse contexto que o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. Outro relato que a gente tem em Atos capítulo 4, verso 31, de novo, os cristãos estão lá reunidos. O texto diz que depois da oração que eles fizeram, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro para os apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então, a gente tem ainda 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. No capítulo 6, no verso 7, a gente tem
A mensagem de Deus continuou a se espalhar e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Temos ainda capítulo 9, verso 31, mais um relato de Lucas sobre como a igreja estava desenvolvendo. Olha, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida em que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então são vários textos mostrando que havia ali uma intensidade da igreja em seguir a Jesus, em cumprir a palavra, em buscar o Senhor, em viver uma vida de total compromisso com Jesus, renunciando tudo aquilo que lhes impedia de viver uma vida assim. Agora, eu pergunto para você, será que esses relatos se parecem com o que nós temos sido como igreja hoje? Será que a gente tem vivido a partir dessa verdade? A gente tem se empenhado e a gente é uma comunidade de pessoas que está totalmente voltada para o serviço ao Senhor Jesus, para multiplicar o nome de discípulos, publicando, e propagando a palavra de Deus, e não só anunciando, mas ensinando a guardar, ensinando as pessoas a obedecer a Jesus. Será que nós temos sido uma comunidade assim? É por essas razões que a gente precisa se perguntar se o que a gente está vivenciando realmente se parece com um cumprimento dessa ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos. Será que as pessoas que estão se convertendo na nossa igreja, elas estão realmente se tornando discípulos de Jesus? Há mudanças claras nela, há um comportamento diferente, há uma mudança de perspectiva, há um empenho, há realmente uma renúncia, elas estão deixando coisas para seguir a Jesus? Ou será que elas apenas simpatizaram com o Evangelho, se emocionam com os louvores, participam dos cultos no domingo à noite, mas a segunda e até o sábado a vida é totalmente alheia à verdade do Evangelho, não há nenhum compromisso com o Senhor, a vida em nada foi modificada pela ação do Espírito Santo. Então, essas perguntas nos fazem pensar que talvez o modo como a gente tem ensinado o Evangelho para as outras pessoas tem sido, pelo menos, incompleto. Muitas igrejas acabam chamando de discipulado apenas aquele primeiro treinamento que é dado, aquelas aulas, algumas lições sobre a base da fé cristã, quando a pessoa está se preparando para o batismo. Mas uma vez que ela se batiza, já não há mais nenhum tipo de acompanhamento. Ela acaba vivendo a vida à sua própria maneira, lidando com os seus problemas, tentando lutar com os seus pecados, quando ela entende que isso realmente é algo importante, mas os novos convertidos acabam se tornando recém-nascidos que não têm pais para cuidar, para alimentar, para tratar e fazê-los amadurecer e crescer. E infelizmente há, nas fileiras dos bancos das igrejas, muitas pessoas que, embora estejam há anos frequentando a igreja evangélica, ainda não amadureceram na sua fé, têm pouca resiliência diante do sofrimento, não entendem as coisas que acontecem, servem a Deus por motivos errados, não estão dispostas a mudar, a serem trabalhadas, não estão dispostas a se relacionar, a servir uns aos outros. Isso mostra a falta que tem feito entre nós o exercício do discipulado, o ensinar a obedecer. Batizar faz parte dessa ordem de Jesus, mas além de batizar, também é necessário ensinar a guardar, ensinar a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Então, para isso é necessário um acompanhamento mais intencional. É necessário, sim, nós falarmos sobre discipulado e sobre como que o próprio Jesus e os apóstolos fizeram isso, como que a própria igreja de Atos entendeu essa mensagem e viveu a partir dessa verdade. Então, essas coisas a gente precisa pensar. Queria deixar para a gente finalizar essa aula uma analogia. Imagine que você está tentando chegar num vilarejo, um lugar afastado, e você não tem o GPS, apenas aqueles mapas que as pessoas antes faziam, um mapa escrito aí num papel, algumas coordenadas. E você não conhece muito bem a região, não tem como usar nenhum outro recurso a não ser aquele próprio mapa. Você está andando lá pelo seu carro
com o seu carro tentando seguir as instruções do mapa e há uma informação ali no mapa dizendo que em determinado lugar você iria tomar uma rua com muitos pinheiros, né? É uma rua com pinheiros dos dois lados, assim, uma estrada de terra com vários pinheiros ao redor. E aí, depois de você andar muito, entrar numa rua, entrar em outra, ir para lá e para cá, depois de muito rodar, essa estrada de pinheiro nunca chega. Você anda e nunca chega nesse lugar que está descrito ali no mapa. Então você começa a pensar, bom, tem alguma coisa errada. Ou esse mapa está errado, ou eu interpretei o mapa errado, ou eu não consegui entrar nas ruas certas e não cheguei a esse destino. Bom, se a gente for pensar que a vida cristã é um pouco disso, nós temos um mapa que é a palavra de Deus, e Deus nos deixou algumas instruções para a gente viver, e Ele disse que conforme a gente fosse vivendo essas instruções, algumas coisas aconteceriam. Então a gente olha para esse mapa e olha para a realidade, a gente olha para a igreja primitiva, vê aquele crescimento, né, aquele amadurecimento, aquela comunidade de pessoas dispostas a morrer umas pelas outras, e a gente olha para as nossas comunidades e vê tanta apatia, frieza espiritual, desinteresse, e a gente precisa se questionar. Será que o mapa está errado ou será que a gente não está seguindo exatamente as instruções que Jesus nos deixou? Bom, eu acho que nenhum cristão diria que esse mapa, que é a Bíblia, está errado. Com certeza nós não temos observado com tanto rigor quais são as instruções que Jesus nos deixou para que a gente viva como igreja a ponto de sermos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus aqui nessa terra. Então, por isso que é sim importante a gente falar sobre discipulado e perceber como que uma jornada de discipulado, de cuidado um com o outro, de uma pessoa ajudando outra a obedecer a tudo aquilo que Jesus ensinou, de fato faz diferença e gera maturidade cristã para que a gente possa realmente ser uma comunidade que transforma o lugar onde está inserida. Então é por isso que é importante sim a gente falar sobre discipulado. Na próxima aula a gente vai lidar com esse tema ainda. Deus abençoe a sua vida.